Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História, e hoje nós vamos para mais uma aula de História para as turmas do 6º ano. Hoje nós vamos dar continuidade a uma temática que a gente vem desenvolvendo desde a aula passada, e para a aula de hoje a gente conta aqui com a ajuda do Plínio, nosso intérprete de Libras, né, que junto com a equipe de Libras tem feito, né, um trabalho bem legal aqui, contribuindo aqui para que as nossas aulas elas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E onde é que está Plínio? No cantinho aqui, ó. Dá um tchauzinho aí, Plínio. Aí, olha aí, ó. Pronto. E para a aula de hoje também nós contamos com a ajuda aqui do professor Henrique Nelson, nosso companheiro de disciplina aqui e de trabalho, ele ali, ó. Professor, bom dia. Bom dia a todo mundo, né, que está acompanhando nossa aula de História. Estou tomando um cafezinho aqui, acompanhando o pessoal no chat e aprendendo aqui na aula do professor Luciano. Vamos embora. Beleza. Então, aqui, em parceria aqui, a gente vai ajudando aqui um ao outro, né, e contribuindo aí com vocês para que vocês possam desenvolver aí o aprendizado da história, né, da forma mais legal possível, né? E só aproveitando, se você ainda não fez o download do aplicativo do Educa Recife, porque o Educa Recife tem um aplicativo bem legal aí para você acompanhar as nossas aulas. Então, Billy Boy, joga aí o QR Code aí, ó, no cantinho aqui, ó, QR Code, para que vocês possam fazer o download. Então, ó, mira lá o seu celular, aponta para o QR Code e diz para ele assim: sorria, você está sendo filmado, e você vai ser direcionado para a loja de aplicativos ali, para poder fazer o seu download, né, e instalar o aplicativo do Educa Recife. E um detalhe, com o aplicativo do Educa Recife, você tem acesso a todas as aulas aí da sua turma e, o melhor, sem utilizar a internet móvel ou a Wi-Fi da sua casa, né, do seu celular. Porque usando o aplicativo do Educa Recife, a sua internet está sendo financiada. Então, acessa, faz o download e participa, porque o professor Henrique está ali, ó, no chat esperando vocês aí com perguntas, com dicas aí, com colocações, com participação, beleza? Então, vamos para a nossa aula. Na aula passada, a gente falou um pouco, né, sobre a Idade Média, sobre o sistema feudal, só que a gente começou, mas não deu tempo de concluir. Então, hoje a gente vai aprofundar algumas outras questões que estão associadas a essa temática, ok? Então, qual seria o objetivo da nossa aula de hoje? Hoje a gente vai tentar, mais uma vez, entender aí sobre a Idade Média e sobre algumas características do feudalismo, né? Lembrando que na aula passada a gente começou, né, trabalhando essa temática, então a gente vai tentar aqui entender um pouco, né, recapitulando aí o que foi que a gente viu na aula passada. Então, se você estava presente aí assistindo a aula passada, aí você pode já interagir com o professor Henrique ali e falar aí o que é que você lembra, né, da aula passada. O que é que a gente viu na aula passada? Então, a gente vai tentar revisar aqui o que a gente viu. Vê, a gente falou um pouco, né, sobre o feudalismo. Aí você lembra o que foi o feudalismo? E aí? Aí já é mais uma pergunta aí, ó, para interagir no chat. O que foi o feudalismo, o modo de produção feudal, ou também conhecido, né, como sistema feudal, certo? Então, feudalismo, modo de produção feudal, sistema feudal é a mesma coisa, certo? O conceito é o mesmo. Então, a gente viu, né, na aula passada que o feudalismo, né, ele é o quê? É uma síntese, ou seja, é um resumo, né, um conjunto aí, certo? A junção de elementos do antigo Império Romano, mais elementos dos povos germânicos, né, chamados de povos bárbaros. E se você não lembra dessa temática, a gente teve uma aula aqui específica, né, sobre os povos germânicos, mais o cristianismo, né? Então, a gente viu, por exemplo, né, que
no antigo, né, Império Romano, existiam algumas instituições, como, por exemplo, a vila, a questão do colonato, né, e tudo isso aí vai contribuindo para que, com elementos, né, dessas tribos germânicas, né, como a prática, né, da economia agrícola, né, de autossuficiência, né, ou seja, produção para próprio consumo e não voltada para o comércio. A gente tinha também a questão, né, da formação de laços de dependência a partir de um princípio aí de lealdade. Então imagine, né, que a gente está numa mesma comunidade ali germânica, então de uma hora para outra, aí o professor Henrique ele é empossado ali como chefe da tribo, e a gente aqui, eu e o nosso colega aqui, Plínio, a gente faz parte da tribo e a gente diz, a partir de hoje a gente jura com a nossa vida defender a vida do nosso chefe Henrique, não é, professor? Então a gente iria firmar esse laço de lealdade, né? E isso tudo vai se juntando quando você coloca tudo isso junto, entre outras coisas que a gente vai discutir na aula de hoje, a gente tem o que a gente chama de feudalismo. Entre elas, ressaltar também, mais uma vez, a importância do cristianismo, né, que havia sido incorporado como religião oficial do Império Romano desde o século IV, né? Então, quando os germânicos invadiram Roma, eles invadiram, passaram a dominar, controlar as instituições, mas, ao mesmo tempo, foram influenciados pela cultura romana, né? Que já era, inclusive, uma cultura agregada à cultura grega. Por isso que a gente fala, em alguns momentos, em cultura greco-romana, porque os romanos haviam invadido, né, território da Grécia, né, dominado, né, os gregos, né, pela força das armas, mas foram, de certa forma, aí, entre aspas, né, dominados pela cultura grega. Então, a fusão ali da cultura greco-romana, né, os do grego, do latim, né, a influência da filosofia grega dentro da cultura romana. Quando os germanos invadem o Império Romano, então o que é que a gente vai ter? Eles passam a dominar, né, as estruturas políticas, né, os reis, por exemplo, passam a ser germânicos, mas muitas das instituições romanas, né, instituições culturais principalmente, elas permaneceram. Dentre elas, o cristianismo, que havia sido adotado pelos romanos como religião oficial a partir do século IV, ok? Então essa influência, né, professor, do cristianismo, ela é muito importante nesse período, né? Principalmente para aquilo que a gente vai entender como sendo a Idade Média, não é verdade? Pois é, a Igreja Católica, né, ela vai ser a instituição de fato enfim, que existe uma estrutura mais sólida, né, durante a Idade Média. Afinal de contas, a queda do Império Romano acabou, né, fazendo com que a estruturação do poder, que na verdade o poder fosse reestruturado na Europa. A gente não vai ter mais um império, né, com aquelas dimensões do que foi o Império Romano. A gente vai ter a ascensão, né, dos francos, coisa que você viu e trabalhou em outras aulas. E acho que o feudalismo acaba representando um pouco do que fica, da reconfiguração do poder na Europa, né? Então, ele reúne a questão da organização da terra, as relações de poder, né, que você vai ter senhores que dominam territórios e aqueles trabalhadores que vivem naquele território, né? E aí você vai ter relações de dependência, de dominação. Então, o feudalismo reúne a posse da terra, né, o uso desse poder por parte desses senhores e, claro, tudo isso uma hierarquia social e alicerçado, né, aliás, juntado, né, as peças juntadas pelo cristianismo, né, pelo catolicismo. Ok. E, assim, esse cristianismo ele vai ser tão importante que a gente vai observar, por exemplo, que dentro da estruturação do feudo, em praticamente todos os feudos sempre vai existir ali uma capela, né, uma igreja erguida ali, né, para que os sacerdotes cristãos, né, naquele local, eles possam atuar, certo? Dando não somente o suporte, né, dito espiritual, né, mas também contribuindo de certa forma, né, com a elite local, né, naquele momento, né, para que a população ela se mantenha dentro de um padrão, um certo padrão de conformismo, né? Então veja, aqui eu coloquei uma imagem, certo? Porque na aula passada a gente falou, né, que o feudo, né,
o feudo era um benefício, né? Era algo que era cedido, né, a alguém por um senhor. Não necessariamente esse feudo ele teria que ser terra. Porém, como a economia, né, a gente viu na aula passada que a economia era muito voltada para a agricultura, principalmente a de subsistência, ou seja, produzir para consumo e não visando o comércio, né, externo, de forma que muitas vezes esses feudos, e na maioria das vezes, esses feudos não comercializavam seus produtos nem com feudos vizinhos, né? Mas dentro do próprio feudo, né? E num comércio à base de troca, né, de produto por produto, que a gente viu na aula passada, que recebe o nome de escambo, ok? Mas aí o feudo, né, era toda a grande propriedade, né? Convencionou-se, né, colocar o feudo como toda a grande propriedade. Então a gente teria, né, o feudo dividido em lotes, né, que eram os mansos. Aí a gente tinha o manso senhorial, geralmente as melhores terras, né? O local onde a gente tinha o castelo, a fortaleza do senhor de terra, que ficava, né, no ponto mais elevado para que ele pudesse ter toda uma visualização de todo o seu domínio. E depois a gente tinha uma divisão aqui, ó, entre o manso servil, que era o local aqui onde os servos, né, eles trabalhavam, né? E o manso comunal, que eram as terras de pasto, né, os bosques, né? Então a gente tinha essa organização, ok? Melhores terras para o senhor, as terras de cultivo, né, onde ficavam os servos, que aqui produziam não somente para o senhor, mas para sustento próprio, e a terra de uso comum. Detalhe, né? Eu coloquei aqui na imagem, ó, 2 moinhozinhos ali, porque se eles precisassem moer os grãos de trigo, né, os servos tinham que se deslocar para a terra do senhor, e a gente vai ver que eles pagavam um tributo, né, para poder utilizar esse moinho, né? Então a gente montou essa imagem aí, lembrando, né, que a gente viu também que a sociedade feudal ela era estamental, uma sociedade que a gente chama de estamental, ou seja, era uma sociedade dividida em castas, né, em classes, onde se considerava algumas classes mais importantes ou superiores a outras classes. E essa posição social, ela era definida no momento do nascimento da pessoa. Se o nosso colega Plínio, ele nascesse, né, dentro de uma família nobre, ele iria morrer dentro dessa família e dessa estrutura de nobreza. Se o professor Henrique nascesse dentro de uma classe, né, de camponeses, né, de uma família de camponeses, ele iria, muito possivelmente, terminar a vida dele como camponês, sem ter a possibilidade de ascender socialmente, né, de mudar de classe, né? Hoje a gente sabe que existem elementos que fazem com que a gente tenha uma mobilidade social. A educação, por exemplo, é um desses, né? Então, a gente estuda, né, porque a gente quer aprender e a gente quer melhorar a nossa capacidade, né, de produção de conhecimento, porque a gente espera que mais na frente, pelo conhecimento, a gente possa, né, assumir alguns papéis, né, melhores, assim, ou considerados melhores, né, dentro da sociedade, né? Então, vejam, era uma sociedade estamental, lembrar isso daí, certo, gente? Lembrar, não esquecer. No sistema feudal, a posição social era definida pelo nascimento, ok? E o poder estava vinculado à posse e extensão da terra. Ou seja, quanto mais terra você possuísse, mais poderoso você era, ok? Então, você nasceu dentro de uma classe. E lembrar aqui que, fatidicamente, quem tinha a posse da terra eram as pessoas, né, os membros que faziam parte da chamada classe social da nobreza. Então, dificilmente um camponês seria dono de terras. Ele teria até uma terra cedida para ele trabalhar, né, nela tirar o sustento dele e tirar os tributos para o senhor. Mas dificilmente ele se tornaria o dono daquela terra, ok? E as relações entre essas classes se davam por meio de laços de dependência pessoal, ou seja, pelo nascimento, né, você tinha a sua posição social definida e você, a partir dali, seria mais ou menos dependente de uma outra pessoa que pertencia a uma outra classe, né, e que estava
em um padrão social acima do seu. Então, geralmente acontecia isso daí, ok? Professor, alguma participação aí no chat? Olha só, na verdade os meninos estão prestando atenção aqui no que, né, você está explicando. Enfim, estou fazendo também algumas perguntas, né, se vocês puderem, né, continuar aqui participando. Mas só observa que a Maria, ela disse que queria uma bandana igual a essa sua. Ah, né? Maria. Aí eu estou dizendo o seguinte, que eu ia tentar lhe convencer a fazer aqui, quem sabe, uma promoção, né? Promoção, Quem participar, fizer as atividades direitinho, quem sabe pode ganhar a bandana do professor Luciano aí, ó. É uma ideia, né? Olha aí, então ó, tá lançada a ideia, né? É uma ideia, tá lançado aí o desafio, então a gente vai organizando aí, vai registrando a participação. Quem for mais participativo, de repente a gente pode presentear. Vai lá na escola, né? Bandana, vem aqui para receber a bandana do professor Luciano. Vê que, e a Luísa está dizendo que gosta muito da aula, tá certo? Então, ok. Tá massa. Ok, Luiz. Então a gente faz isso, né, exatamente para vocês, né? Porque essas aulas elas são preparadas com todo cuidado, todo carinho do mundo, porque o nosso objetivo principal é a aprendizagem de vocês, né? E que bom que vocês estão entendendo. Então vamos continuar. E muito obrigado aí pela participação e continue participando, certo? Então veja aqui, ó, lembrando, como a gente falou aqui das classes sociais, né? Então a gente tem a questão dos estamentos, né? No topo lá o clero, né? A nobreza e os servos. A gente falou disso na aula passada, não vou me deter muito aqui, porque tem mais coisas para a gente tratar, mas o clero, né, que eram os sacerdotes, né, geralmente os padres, bispos, né, da igreja cristã naquele período, eles tinham não somente terra, lembram que eu disse para vocês que em todo feudo, né, geralmente tinha uma igreja, então a igreja ela tinha terras, a igreja tinha um poder político, porque a igreja muitas vezes influenciava, certo, na nomeação de determinados nobres para a gerência de uma determinada terra, ok? E em alguns momentos, mais na frente, a gente vai estudar isso mais na frente, né, quando a gente for estudar especificamente sobre a igreja cristã na Idade Média, a gente vai ver que esses sacerdotes, eles chegavam até a indicar e nomear os reis. Então vejam o poder, né, que a igreja tinha nesse período. E o poder ideológico, né, que era a questão da salvação. Era a igreja que era responsável por conduzir o rebanho, ou seja, a comunidade, nos caminhos, né, das escrituras sagradas ali, dentro da perspectiva do cristianismo, para contribuir para que esse pessoal ganhasse o direito, né, de salvação, né? Ou seja, ganhasse o passaporte ali para o céu, né? Então existia essa ideia. Logo após a nobreza, né, que tinha a terra, né, e o poder político, porque eram os nobres que trabalhavam na defesa, né, da terra, né, os cavaleiros. Inclusive, recentemente estava até no cinema aí um filme bem interessante, né, que mostra aí o duelo, né, de dois cavaleiros medievais. Eu não recordo o nome do filme aqui agora, não, mas vocês procurarem, né, aí vocês vão ver que está aí em cartaz um filme bem legal que, inclusive, ainda não assisti, estou pensando em assistir, professor. É um filme... eu acho que é o Último Duelo o nome do filme, alguma coisa assim, mas vocês pesquisam aí e depois vocês acham. E os servos, né, que eram a maioria aí da população, veja, que é uma coisa interessante. Por que é que a gente organiza, né, esse esquema como um esquema de pirâmide? Porque as classes, né, que tinham maior influência eram minoria e estavam ali no topo, enquanto que as classes, né, de menor prestígio social, né, consideravam de menor prestígio, eram a maioria esmagadora aí da população, estavam na base, sustentando os privilégios desses outros, né, que estavam acima. Então, veja, os servos e os vilões, né? Os servos eram presos praticamente à terra, não eram escravos, mas eles tinham tantas obrigações que terminavam presos ali em uma estrutura da qual dificilmente eles tinham condições de se libertar ali, né? Porque se ele não trabalhava na terra, ele não tirava o sustento, né? E os vilões, né, que eram como semelhantes aos servos, mas não estavam presos especificamente a um senhor. Eles podiam desempenhar serviço para mais de um senhor, né, ao mesmo tempo, ok? Então vejam, a relação social, ela se dava entre suzeranos e vassalos e entre senhores e servos. Lembrando, se a gente viu também na aula passada, o suzerano era aquele que doava a terra, o vassalo era quem recebia. Porém, suzeranos e vassalos eram todos nobres. Tipo, um duque e um cavaleiro,
um conde e um cavaleiro, então, ou um duque e um conde, certo? Então, um nobre de maior prestígio, né, doava parte das suas terras para um nobre de menor prestígio administrar aquele território, ok? Já aqui, a relação de senhor e servos, o senhor sempre era um nobre e o servo sempre seria um camponês, né? Que recebia a terra ali do nobre para produzir na terra, né, tirando os tributos, né, para o nobre e tirando ali o seu sustento, ok? Então vejam, para a gente avançar, os senhores, vejam, o que é que eles possuíam? Terra, tinha o poder militar, a gente falou, né, que os senhores, muitos eram cavaleiros, né, então eles conseguiam manter, né, ali um cavalo, então era muito difícil naquele momento você sustentar, né, um cavalo, porque necessitava, né, de ter condições ali, de gerar alimento ali e cuidados ali para o animal. Gozavam aí de direitos senhoriais, ou seja, eles tinham poder, né, sobre os camponeses, né, e sobre a terra e os camponeses, nessa relação aqui, né, da terra, né, e dos camponeses, o que é que acontecia? Os senhores, eles cobravam, né, o imposto, né, dos camponeses e aplicavam a justiça. Tipo, existia um problema ali naquela comunidade, então era necessário julgar a causa ali, uma briga, por exemplo, ou uma rixa entre dois servos. Então, quem ia julgar aquela rixa ali, aquela confusão, era o senhor, né, e iria aplicar ali a justiça, né, conforme o seu julgamento, né. Outra coisa, os nobres, né, os senhores, né, estavam ligados, né, por relações de vassalagem, a gente falou, né, então a gente tinha o suzerano e o vassalo, então nobre de maior prestígio com nobre de menor prestígio. Então, quais eram as relações aqui? Vejam, era uma relação de fidelidade e de serviço militar, certo? Então, a fidelidade se dava por meio da proteção, certo? E a relação se dava por meio da concessão dos feudos. Então, o suzerano concedia um feudo para o vassalo e garantia a sua proteção. Em troca, o vassalo tinha que ser fiel ao suzerano e ajudá-lo no serviço militar, caso houvesse um risco de invasão ali na terra, né? Então, era o vassalo que iria organizar, compor ali um exército para proteger o seu suzerano, ok? Já os servos, por sua vez, eles trabalhavam na terra e estavam sujeitos, né, a uma grande quantidade de obrigações, né, deveres aí perante os seus senhores, como, por exemplo, pagamento de renda. A renda aqui, gente, se dava por meio, né, de produtos, né, cultivados. Vejam, a economia é essencialmente agrícola, ligada à produção na terra. Então, o que eles produziam, parte daquela produção, eles destinavam como tributos para os senhores, ok? E, nesse sentido, né, eles pagavam, né, da renda, né? E existiam aqui alguns tributos, né, como a corvéia e as banalidades. O que era isso aqui? Veja, a corvéia, vamos voltar aqui para a imagem. Veja, a gente tem aqui o mansenhorial e o servil. O servo vai trabalhar nos dois. E o que era a corvéia? A obrigação que ele tinha de trabalhar pelo menos 3 dias da semana nas terras do senhor. E tudo que ele produzia aqui ficava para o senhor. De 7 dias da semana, trabalhava 3 nas terras do senhor, 3 aí, ó, um T de tapioca aí, o T de tomate. Então, eles trabalhavam aqui 3 dias, tudo que eles produziam ficava para o senhor. Sobravam 4 dias, dos quais 3 ele iria trabalhar aqui, porém nem tudo que ele produzia aqui ficava para ele. Porque se pela lógica aqui, ó, tudo aqui vai para o senhor, no manso servil tudo deveria ir para o servo, não é verdade? Mas não, existia um outro tributo que a gente vai falar dele, né? No qual ele tirava parte da produção aqui e enviava também para o senhor, como se fosse tipo um pagamento, né, de aluguel aqui das terras, né? Ok? Então vamos voltar lá. Aí vejam, né? Pagamentos de impostos e multas. Em outras palavras, o que é que acontecia? Eles ficavam sobre as dependências, né, dos senhores, trabalhando na terra, tirando sustento, mas com uma série de tributos, né, de impostos, né, que eram pagos aos senhores, ok? Então veja, o comércio nessa região ele era
praticamente escasso, né? E o comércio que existia se dava na base do escambo, que era o quê? A troca de produto por produto. Exemplo, um indivíduo aqui produz feijão e o outro produz bananas. Então, esse daqui trocava, né, uma porção das bananas dele pelo feijão do outro, né? Então, havia a troca, né, de produtos aí por produtos, né? Então, vejam, para a gente finalizar a nossa aula, vamos falar aqui dessas obrigações, né, que os servos pagavam. Porque os servos pagavam muito tributo, né, professor? Existia uma grande quantidade de obrigações que eles tinham. E aqui a gente listou as principais, mas era tributo demais que essa galera pagava, né? A relação de exploração muito grande, né? Enquanto a nobreza ela acabava se caracterizando pelo... eles eram os donos da terra e se considerados os guerreiros militares para proteger aquela sociedade, ficava para os servos sustentar tudo, né? Trabalhar, ainda trabalhar na terra do Senhor e em suas terras e ainda tinha que pagar esses tantos de tributos aí que você está mostrando. Então, realmente, uma situação total de exploração sobre os servos. Isso. E para a gente concluir nossa aula, vamos falar aqui dos tributos, né? A Corvé, a gente já falou, a obrigação aí de trabalhar 3 dias, pelo menos, né, nas terras do Senhor. E detalhe, vejam, se acontecesse, por exemplo, uma seca e comprometesse a produção, o servo ele continuaria pagando a mesma quantidade de produtos, né, para o Senhor. Ah, mas teve uma seca e perdeu metade da produção. Eles não queriam saber, né? Eles queriam receber o produto. Então, depois que tirava todo o tributo ali do Senhor, independente, né, de ter mais ou menos produto, aquilo que sobrava é que iria, né, servir para o sustento do servo, ok? Então, era uma relação de exploração. Lembra o que eu falei, né, que quando ele trabalhava ali 3 dias nas terras ali no manso servil, nem tudo ficava para ele, porque se fazia um corte aí da produção, e esse corte aí, essa parte ia para o Senhor. Era o imposto que se chamava de talha, né? Existia um outro, a banalidade. Vamos voltar para a imagem aqui, bem rápido. Lembra que eu coloquei ali o moinho, né? O moinho está localizado onde? Nas terras do Senhor. Para que o servo pudesse moer, né, os grãos de trigo, ele tinha que moer nos moinhos que pertenciam ao Senhor. Para fazer isso, ele pagava outro tributo, que era chamado banalidade ou bano, certo? Então, a taxa de banalidade era a taxa, né, que ele pagava para poder utilizar o moinho, o forno, né? Ou seja, instrumentos que ficavam nas terras do Senhor. Se a igreja precisasse fazer uma reforma, aí quem ia financiar a reforma? O servo. E essa taxa, né, que ele pagava para ajudar a financiar a reforma era chamada de tostão de Pedro. Existia o dízimo, né, 10% da produção que ficava ali para a igreja. E essas daqui é que são, que mostram, né, como era a exploração. Digamos, o professor Henrique era um servo, para a gente finalizar a nossa aula com isso aqui. O professor Henrique era um servo, ele tinha 10 filhos, né, porque naquele momento a turma fazia muito menino, né, tinha muito filho, né, então procriava bastante. Se um filho dele que está ali trabalhando, ele morria, aí, logicamente, era menos uma pessoa para trabalhar na terra. Então, o Senhor, para não ficar no prejuízo, ele cobrava aí a taxa de mão morta, né? Que era a taxa aí paga, tipo uma indenização, porque morreu um membro da família ali e o Senhor vai ter menos uma pessoa para trabalhar. A captação era exatamente o contrário, né? Como eles tinham muitos filhos, quando nascia um guri, certo? Então, até que ele atingisse a idade... né, de conseguir produzir, ele era sustentado, então pagava a captação. E essa aqui era uma taxa que ele pagava para ter autorização para casar, certo? Então, aí a gente tem um resumo, né, dos tributos, né, que eles pagavam nesse sistema, né? E com isso, gente, a gente encerra a nossa aula de hoje. Agradecer aí ao Plínio, agradecer mais uma vez ao nosso companheiro aqui de trabalho, professor Henrique, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.